Avançamos para a segunda-feira, onde vamos considerar o texto de Êxodo 24, 9 a 18, e tem como título Vendo a Deus. E há também algumas coisas interessantes para nós visualizarmos aqui, e eu começo mencionando o verso 10, e aqui diz o seguinte, que eles subiram, então essa foi a quinta vez que Moisés subiu ao monte, não é? Aqui nos diz que Moisés subiu junto no verso 9, com Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos. Eles viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma pavimentação de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu sua mão sobre os escolhidos, pois eles viram a Deus e comeram e beberam. Algumas coisas interessantes para nós destacarmos aqui. Bom, o que foi que eles viram? Porque aqui o texto está dizendo que eles viram a Deus, mas tanto o comentário bíblico adventista como o Patriarcas e Profetas na página 263 e o comentário bíblico volume 1 na página 681 são unânimes em dizer que eles viram a glória, ou seja, a manifestação da glória do Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade. Eles não viram a divindade, mas a glória de sua presença, a glória da presença do Senhor Jesus. Então, o primeiro aspecto é esse, eles não viram. E quando Deus se refere que os anciãos não foram destruídos, só por sua glória. Imaginem se vissem a presença real de Deus, não suportariam, porque o pecado não subsiste na presença de Deus. Então, esses são os destaques do verso 10 e do verso 11. Uma coisa interessante ainda no verso 11 é que o texto diz que eles comeram e beberam. A primeira coisa que eu perguntei a mim mesmo foi assim, quem preparou esse banquete? Ora, irmãos, por que duvidar do Criador, daquele que trouxe os mundos à existência pelo poder de sua palavra, daquele que multiplicou pão e peixe, aquele que dava o maná? Não é absolutamente nada de estranho imaginar que Deus preparou um banquete para esses homens, para esses 70 anciãos, mas Moisés e Arão, Nadab, Abiú e Josué que estavam ali, não é de se estranhar. Eles certamente foram agraciados com este convite de Deus, um convite, e também aqui nos é indicado que esta prática no Oriente Médio, em tempos bíblicos e, de certa maneira, até os dias de hoje, fazer uma refeição juntos era uma experiência muito importante, de grande honra e privilégio. Era um momento em que se podia oferecer perdão e formar vínculos de amizade. Significava que as pessoas estavam disponíveis umas para as outras e permaneceriam juntas em tempos de crise e dificuldades. Ao comer juntos, diz aqui a lição, no segundo parágrafo da segunda, elas prometiam umas às outras, mesmo sem palavras, apenas com a refeição, que se algo acontecesse a uma das partes, a outra tinha o dever de estar disponível para ajudar. Que coisa linda! Que marcante entender aquele costume, como Deus se valeu de um costume da época para confirmar a sua aliança com seu povo. A lição focalizou também aqui no auxiliar do professor uma ilustração, uma comparação muito interessante, irmãos, quando hoje nós participamos da ceia do Senhor. E eu confesso a vocês, como tenho dito tantas vezes, quanta coisa nós aprendemos ao estudar a lição da escola sabatina. Aprendi dessa vez mais um significado da Santa Ceia ou da Ceia do Senhor, que quando nós participamos juntos da Ceia do Senhor, nós como congregação, além de sermos abençoados pelos símbolos que nos lembram o sacrifício de Cristo, que nos apontam para a promessa da breve vinda do Senhor Jesus, nós também estamos reconhecendo a nossa impossibilidade de nos salvar a nós mesmos, de nos perdoar, de nos purificar, isso tem que vir de fora, e um lindo significado acrescentado, que é a disponibilidade da congregação de uns para com os outros. Quando participamos juntos da ceia do Senhor, nós estamos dizendo para o meu irmão, minha irmã, conta comigo, eu estou aqui disponível para estar ao seu lado, para apoiar você. Olha, irmãos, que lindo significado. Eu confesso que não sabia disso, incorporei mais um significado para nós. Infelizmente, irmãos, muitos daqueles que subiram com Moisés, daqueles homens, eles pecaram pouco depois. Nadab e Abiú, é um claro exemplo disso, lá registrado em Levítico capítulo 10, eles levaram fogo estranho perante o Senhor e foram eliminados da presença do Senhor, eles morreram, não é?
O verso 17 aqui nos fala que o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor. Olha que coisa interessante isso, irmãos. Se o aspecto era como um fogo consumidor que ninguém podia chegar perto, mas havia 74 pessoas ali, junto de Deus, e eles não eram consumidos, isso significa que para muitas pessoas as coisas do Senhor podem ter uma interpretação de terror, de morte, de desgraça, e para outros, fonte de salvação. Em que grupo nós estamos? Será que as promessas do Senhor e as advertências do Senhor são para nós uma ameaça de morte ou uma esperança de salvação? Olha que pensamento interessante. E mais um detalhe ainda, que depois então os anciãos voltaram, Moisés ordenou e orientou que eles retornassem e disse que Arão e Hur cuidariam da liderança do povo junto com aqueles 70 homens, e ainda assim Moisés esperou 6 dias e só no 7º dia Deus se manifestou. Outra coisa que eu aprendi também, isso está em Patriarcas e Profetas, página 264, poderia ser um 7º dia qualquer, mas esse 7º dia em que Deus se manifestou a Moisés foi um sábado, ou seja, eles subiram em algum dia, depois desceram, não sabemos o dia, mas Moisés ficou ali na presença do Senhor esperando por 6 dias. E ao 7º dia, que coincidiu com o sábado, ali se manifestou Deus. Moisés esperou com paciência. E Patriarcas diz que esse foi um tempo de reflexão, de exame de consciência, irmãos. Todas as vezes que nós comparecemos à presença de Deus, seja para ir à sua casa de oração, seja para participar da ceia, seja para pregar, para levar a mensagem, nós precisamos fazer um exame de consciência. Será que nós estamos em harmonia com Deus? Será que algum pecado nos separa de Deus, impede que Deus se manifeste, que Deus nos use? Olha que lição! Mesmo Moisés, que era alguém tão próximo de Deus, precisou desse tempo, desses dias, esses dias de espera para um exame de consciência, para se preparar. Esses 6 dias também podem representar, irmãos, o preparo que precisamos fazer para o nosso encontro com Deus, para o nosso encontro final com Deus, seja pela volta de Cristo, ou seja pelo descanso. Nós precisamos, cada dia, fazer uma prestação de contas com Deus, sim, um acerto, um ajuste, e não deixar para depois. Que significativo isso, que desafio para nós. E desta maneira, com estas reflexões, nós colocamos um ponto final na lição da segunda-feira.